Você já parou para se perguntar até onde uma pessoa pode ir quando o amor se transforma em ódio? Até onde pode chegar uma mente ferida quando a obsessão toma conta? Às vezes, o verdadeiro monstro não está escondido sob a cama, mas dorme ao nosso lado todos os dias. Esta é a história de um bebê, Zachary, de apenas 1 ano, encontrado morto em um braço gelado do Atlântico Norte, numa madrugada chuvosa em Newfoundland, no Canadá. Uma tragédia que chocou o mundo inteiro. Mas por trás do corpo daquela criança, havia segredos muito mais obscuros, uma história de traição, violência, facas e um assassinato em alto mar. Prepare-se para conhecer o caso de Zachary Turner e o esfaqueamento em alto mar. Uma história verídica, documentada em relatórios policiais, testemunhos e fitas de vídeo, mas que, até hoje, levanta uma pergunta inquietante. Até onde somos capazes de ignorar os sinais do mal? Se você tiver coragem, venha comigo, porque essa história vai perseguir você por um bom tempo. Eu me lembro exatamente do dia em que soube desse caso. Era um documentário antigo, perdido entre fitas VHS em um sebo em Toronto. Na capa, apenas uma foto desfocada. Um bebê loiro de olhos enormes e azuis, sorrindo no colo de uma mulher. Era perturbador. Por que aquela imagem me dava arrepios? O nome dela era Shirley Turner. Médica, inteligente, jovem, bem-sucedida. Aos olhos de todos, uma mulher como tantas outras. Mas nas sombras, a polícia já a conhecia por um apelido sombrio, a Mãe Assassina. Tudo começa em 2001, no estado americano da Pensilvânia. Shirley havia se mudado para lá para cursar residência médica, deixando para trás o Canadá, sua família e sua sanidade. Foi lá que ela conheceu um homem chamado Andrew Bagby. Andrew era o oposto de Shirley. Calmo, querido por todos, sonhador. Ela se apaixonou imediatamente por ele, e ele, inocente, aceitou a relação. Só que, como tantas histórias de terror, essa relação foi se tornando sufocante. Shirley começou a controlar cada passo de Andrew. Era obsessiva, manipuladora, violenta. Testemunhas diziam que ela o seguia até mesmo nos plantões noturnos. Vigiava suas redes sociais, fazia ligações madrugada adentro para acusá-lo de traição. E Andrew só queria se livrar dela. No dia 5 de novembro de 2001, ele decidiu colocar um fim definitivo naquele relacionamento doentio. Desmarcou um encontro com Shirley, deixou um bilhete e foi trabalhar. Mas naquela noite, ele nunca mais voltou para casa. O corpo de Andrew foi encontrado horas depois, numa estrada rural próxima à cidade de Latrobe. Ele havia sido morto com vários tiros a queima-roupa, o carro ainda ligado, as chaves no banco do passageiro e nenhuma testemunha. Todas as pistas apontavam para Shirley. Ela foi vista dirigindo rumo ao local naquela noite. Ela ligou para a casa de Andrew depois do crime, perguntando por ele, como se já soubesse que algo terrível havia acontecido. Ela foi interrogada pela polícia, mas, para espanto geral, foi libertada sob fiança. E aí veio a notícia bombástica. Shirley estava grávida de Andrew. Mesmo após matar o pai, ela carregava em seu ventre o filho dele, o bebê que um dia se chamaria Zachary Turner. E aqui, a história toma um rumo ainda mais sombrio. Shirley conseguiu retornar ao Canadá. Em solo canadense, ela se entregou, mas também lá foi solta sob fiança. Enquanto as autoridades discutiam se deveriam extraditá-la para os Estados Unidos para ser julgada pelo assassinato, ela caminhava livremente pelas ruas de St. John's, com o pequeno Zachary nos braços, e ninguém parecia se dar conta que estavam prestes a cometer o maior erro de todos. É fácil olhar para trás agora e apontar os sinais. As bandeiras vermelhas estavam todas lá, as gravações, as ameaças, os olhos dela frios, mas com um brilho estranho, quase infantil, quando falava dele. Mas ninguém quis acreditar. Zachary já tinha nascido,
E era um bebê lindo, risonho, tranquilo, a cara do pai. Mas para Shirley, ele era mais do que um filho, ele era uma arma. Depois do assassinato de Andrew, Shirley passou a ser vigiada mais de perto, não pela polícia, mas por um casal devastado, os pais de Andrew, David e Kate Bagby. Eles haviam se mudado para Newfoundland só para tentar conseguir a guarda de Zachary. Eles sabiam que aquela mulher era perigosa. Eles começaram a registrar tudo: telefonemas, encontros, visitas supervisionadas, gravações onde Shirley os insultava, chorava, implorava para que eles dissessem aos juízes que ela não era um monstro. Frases como: "Se eu não puder ter Zachary, ninguém vai ter." David, em uma das fitas, parecia ter entendido tudo. Ela já matou uma vez e vai matar de novo. Mas as autoridades pareciam cegas. A justiça canadense não via motivo para mantê-la presa. Era mãe solteira, sem condenação formal ainda, sem risco iminente. E assim, Shirley continuava livre, com Zachary sempre nos braços. E David e Kate, vivendo um pesadelo, tentando convencer juízes e assistentes sociais de que aquilo não era apenas uma mãe problemática. Era algo muito mais perigoso. Em meio a tudo isso, a polícia também descobriu que Shirley mantinha um diário. As páginas, apreendidas depois do crime, revelaram uma mente em colapso. Ela escrevia longas cartas para Andrew, mesmo meses depois dele estar morto. Cartas onde ela descrevia como se sentia traída, como via sinais de que ele ainda a amava, como às vezes ela olhava para Zachary e sentia que era ele, reencarnado. Um dos trechos mais perturbadores dizia: "Às vezes, sinto que é injusto que Zachary tenha que pagar pelo que você me fez. Mas ele é tudo que me resta. Tudo. E eu jamais vou deixá-lo para outra mulher." A psicóloga responsável pelo caso chegou a escrever um relatório alertando: "Paciente apresenta traços claros de narcisismo extremo, comportamento vingativo e risco potencial de violência contra si ou contra a criança." Mas mais uma vez, nada foi feito. A custódia de Zachary permanecia com Shirley e David e Kate, impotentes. Certa noite, Kate contou aos documentaristas que sonhou com água. No sonho, ela corria por um cais escuro e escutava Zachary chamando por ela. Mas quando chegava ao fim, só havia água e silêncio. O casal Bagby começou a revezar noites sem dormir. Ficavam acordados, pensando em maneiras de salvar o neto. Escreviam cartas, faziam ligações, suplicavam aos tribunais, mas ninguém os ouvia. Em julho de 2003, a corte finalmente marcou a audiência para decidir se Shirley seria ou não extraditada para os Estados Unidos. Ela sabia que não venceria. Ela sabia que perderia Zachary. E assim, começou a planejar sua última noite. Algumas noites parecem mais escuras que outras. Era agosto de 2003, Newfoundland, Canadá. O vento estava cortante naquela madrugada. O mar, revoltado, como se soubesse do horror que estava por vir. Enquanto a cidade dormia, Shirley Turner acordava, sozinha, no apartamento que alugava com Zachary. Às 3h15 da manhã, ela mandou sua última mensagem para a mãe: "Estou cansada, vou descansar agora." Mas ela não estava falando de dormir, não aquela noite. As câmeras de segurança de um posto de gasolina a registraram algumas horas antes do amanhecer. Shirley, vestida com um casaco grosso, rosto pálido, expressão vazia, abastecendo o carro. No banco de trás, Zachary já dormindo. Uma testemunha, na época, relatou ao jornal: "Ela parecia calma demais, até sorriu para mim quando pagou. Mas havia algo errado nos olhos dela, algo que gelava a espinha." Depois disso, ela dirigiu até um cais isolado, conhecido pelos pescadores locais como Foxtrap. Era um lugar frio, sombrio, silencioso. Um braço do Atlântico Norte, tão gelado que ninguém ousava nadar ali à noite. Ela estacionou o carro, sentou no banco de trás com Zachary nos braços e esperou. Alguns dizem que ela chorou naquela hora, outros que ela ria para o filho, tentando que ele dormisse tranquilo. Mas ninguém sabe ao certo o que se passou naquela última hora de vida deles. Horas depois, quando a polícia revistou o carro abandonado de Shirley, encontrou um bilhete, escrito à mão,
manchado com marcas de lágrimas. No bilhete ela dizia: "Não posso suportar a ideia de outra mulher criando meu filho. Ele é tudo o que eu tenho, tudo o que sobrou de Andrew. Peço desculpas, mas vocês não me deixaram escolha. Por favor, enterrem-nos juntos." Naquela noite, Shirley caminhou lentamente pelo cais com Zachary nos braços. O vento uivava tão forte que quase derrubava as pessoas de pé. A água negra parecia viva, puxando, clamando por eles. Um pescador que estava saindo para o mar disse ter visto uma silhueta feminina de costas, com um bebê encostado ao peito, olhando para a escuridão da água. Ele pensou em chamá-la, mas não chamou, e nunca mais a viu. Quando a maré baixou, na manhã seguinte, os corpos foram encontrados flutuando lado a lado, abraçados, entre as rochas geladas. Shirley havia enchido os bolsos do casaco com pedras e se atirado, levando Zachary consigo. E assim, terminou a vida de Zachary Turner. Não com um choro, não com um grito, mas com um silêncio gélido nas águas do Atlântico Norte. Uma criança inocente, um futuro inteiro, afogado junto com a loucura de sua própria mãe. E todos que a conheciam, todos que viram os sinais, todos que avisaram, ficaram com a mesma pergunta para sempre. Por que ninguém impediu? Até onde a justiça pode ser cega? Até onde pode se esconder o mal debaixo de um sorriso? David e Kate Bagby eram só escombros do que um dia foram. Depois de perder o filho para Shirley, agora perdiam o neto da mesma forma. E o mais cruel era que eles sabiam. Eles haviam avisado a polícia, avisado aos tribunais, avisado a quem quisesse ouvir. Eles mesmos gravaram uma declaração para a TV dias depois. O sistema sabia que ela era perigosa. Nós mostramos gravações, relatórios, testemunhos, mas ninguém fez nada. Agora, estamos aqui, sozinhos. Kate chegou a ser hospitalizada por colapso nervoso semanas depois. David, sem conseguir dormir, começou a escrever um livro sobre a tragédia, um diário doloroso, mas também um manifesto contra a falha da justiça. Em meio ao clamor público, o governo canadense abriu um inquérito oficial. Chamaram de a Comissão Turner. Relatórios internos vazaram para a imprensa, revelando detalhes ainda mais perturbadores. Relatórios de assistentes sociais descrevendo Shirley como imprevisível e de alto risco, mas arquivados sem ação. Um juiz que alegou que era importante para a criança ter contato com a mãe, mesmo diante do histórico dela. Uma oficial da corte que escreveu, semanas antes do crime: "Recomendo considerar custódia alternativa urgentemente", mas ninguém respondeu. O relatório final da comissão, publicado em 2006, foi um soco no estômago. O assassinato de Zachary Turner foi totalmente evitável. Cada falha neste caso criou um caminho direto para a tragédia. E então, silêncio. Ninguém foi punido. Ninguém perdeu o cargo. Nada realmente mudou. David e Kate seguem até hoje, visitando o túmulo onde Andrew e Zachary estão enterrados lado a lado. O casal abraçado, sem lágrimas, porque já não tem mais nenhuma. David contou certa vez a um documentário: "Todos perguntam se a justiça falhou conosco. Mas não foi só conosco. Ela falhou com Zachary e com todas as crianças invisíveis que ninguém quer ver. E aqui estamos nós, anos depois, ainda sem respostas. Será que era inevitável? Ou será que ninguém quis realmente enxergar? Até onde vai a responsabilidade de quem observa? Até onde vai a cegueira do sistema? E até quando monstros vão se esconder por trás de sorrisos? Até ser tarde demais?" Algumas histórias se apagam com o tempo, outras assombram para sempre. O caso de Zachary Turner não é só uma tragédia familiar, não é só um fracasso da justiça. Ele se transformou num fantasma, um aviso, um lembrete frio, inevitável, de que a maldade não usa máscaras óbvias. E a inocência nem sempre tem quem a defenda. Pouco depois da publicação do relatório final da Comissão Turner, um amigo de infância de Andrew, o cineasta Kurt Quinney, lançou um documentário chocante: Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Era para ser uma homenagem a Andrew, para que Zachary, quando crescesse,
conhecesse o pai que nunca teve a chance de ver. Mas no meio das gravações, veio a notícia do assassinato no cais. O tom do filme mudou completamente, de uma carta para um bebê a um grito de revolta contra o sistema. E mais ainda, uma imersão no trauma dos avós Bagby, que ficaram sem nada, à mercê de uma burocracia insensível. O documentário foi exibido em festivais ao redor do mundo e arrancou lágrimas e aplausos de críticos e plateias. Até hoje é lembrado como um dos mais perturbadores relatos de um crime anunciado, com cenas tão cruas que muita gente não conseguiu assistir até o fim. David Bagby também decidiu transformar sua dor em denúncia. Escreveu um livro devastador chamado Dance with the Devil, A Memoir of Murder and Loss. Em suas páginas, ele descreve cada detalhe do caso, da relação abusiva de Shirley com Andrew, às audiências vazias e desumanas que falharam em proteger Zachary. É uma leitura difícil, carregada de raiva, tristeza e um pedido insistente por mudanças. O casal Bagby se tornou ativista por reformas na lei canadense, para endurecer a liberação de acusados de crimes violentos quando houver crianças em risco. Suas falas em audiências públicas emocionaram muitos, mas até hoje, pouco realmente mudou. David e Kate continuam a visitar regularmente o túmulo de Andrew e Zachary, dois nomes gravados na mesma lápide, lado a lado. Um pai, um filho, unidos para sempre pelo destino cruel que os separou. Em entrevistas recentes, David disse: "O pior é acordar todos os dias com aquela sensação de impotência. A justiça não apenas falhou conosco, ela falhou com ele. E cada vez que vejo um sorriso de criança por aí, eu lembro que Zachary nunca teve a chance de ser um garoto. Nunca teve a chance de ser um homem. Tudo o que ele foi, tudo o que ele poderia ter sido, está debaixo daquela pedra." E a história de Zachary Turner continua entre nós. Não como um conto de terror inventado para assustar, mas como um aviso real de que o horror, às vezes, mora onde menos esperamos. Que monstros existem, mesmo quando usam palavras doces e carregam bebês nos braços. Que as águas geladas do Atlântico ainda escondem os segredos daquela noite. E que o silêncio que ficou talvez seja mais perturbador do que qualquer grito. No fim, algumas respostas nunca chegam. E talvez nunca tenham que chegar. Porque as histórias mais assustadoras não são aquelas que terminam com um monstro vencido. São aquelas em que o monstro nunca foi embora. Desde aquela madrugada em Foxtrap, moradores da região dizem que a escuridão do cais nunca mais foi a mesma. Pescadores juram que, em noites frias, quando o vento muda, é possível ouvir um choro de bebê vindo da água. Outros garantem ter visto uma mulher de casaco escuro, de costas para a cidade, olhando para o mar, como se ainda esperasse algo que nunca vem. Os jornais pararam de noticiar. As câmeras foram embora. Os tribunais se calaram. Mas para quem vive lá, aquela noite nunca terminou. Um senhor que vive ao lado do cais contou ao documentário: "Às vezes eu escuto passos na madeira à noite, como se alguém caminhasse, e depois nada, só o barulho da água." Ele pausa, olha para a câmera e sussurra: "E sempre, sempre tem um cheiro de sal e de lágrimas." O caso Zachary Turner se tornou um símbolo para a falha da justiça, mas também algo maior, uma lição incômoda, um lembrete cruel de que o verdadeiro horror não é só o crime. É a soma de descuidos, de omissões, de quem deveria proteger. E isso é ainda mais assustador, porque mostra que monstros não são apenas assassinos frios, escondidos nas sombras. Às vezes, são processos burocráticos, carimbos, páginas que ninguém lê. O terror de Zachary Turner foi invisível até o último instante, e ninguém o impediu. David Bagby encerrou sua última entrevista com palavras que calaram fundo. Às vezes, Kate sonha com ele. Sonha que Zachary ainda está aqui, que corre pelos corredores, que sorri, que a gente consegue salvá-lo no final. Ele faz uma pausa longa e depois completa: "Mas eu sei que não. A gente nunca saberá o que ele teria sido. Nunca saberemos até onde teria ido, e isso vai nos assombrar até o fim. E você? Você já pensou?
Quantas vezes já olhou para alguém e não viu o perigo? Quantas vidas já foram ceifadas pela inércia, pelo descaso, pelo silêncio? Até onde vai a nossa responsabilidade? Até onde vai a nossa cegueira? O que mais? Está acontecendo agora mesmo, escondido sob sorrisos e palavras doces, e ninguém está enxergando. E se você estivesse no cais, naquela noite fria, teria feito algo? Ou apenas viraria as costas? Alguns horrores não têm rosto, outros têm. E a gente escolhe não olhar.